O Superman é um personagem que simplesmente dispensa apresentações e que se tornou um dos super-heróis mais populares de todos os tempos. Aparecendo pela primeira vez nos anos 30, hoje ele já fez parte de mais de 15 mil quadrinhos, sem falar nos inúmeros filmes, séries e desenhos. E apesar de acharmos que a gente já conhece tudo sobre esse personagem, existem alguns fatos sobre eles que nem todo mundo conhece. Como por exemplo, você sabia que a Kryptonita não é a sua única fraqueza? E que foi graças a um programa de rádio que ele ganhou a capacidade de voar? Nesse vídeo você vai conhecer esses e mais 3 fatos super interessantes sobre esse personagem. Oi, eu sou o Raoni Soares. E como já falei, o personagem foi criado nos anos 30 por Jerry Siegel e Joe Shuster. E ele apareceu pela primeira vez da forma como conhecemos em 1938. E eu digo isso porque apesar de ter se tornado esse personagem completamente relevante com a cara da nação, quando ele foi criado a sua aparência era completamente diferente, assim como a sua índole, passando bem longe de ser esse homem bonitão e politicamente correto que a gente tanto conhece. Oxente! No começo ele era um vilão careca que, como praticamente todos os vilões, queria dominar o mundo. E supostamente a primeira história dele se chamava O Reino do Superman, que mostrava que ele era um alienígena com poderes, mas que tinha se tornado um ditador aqui na Terra. Porém, essa versão do personagem foi deixada de lado para que em 1938 ele ressurgisse com a pompa do seu uniforme azul, capa, cueca e botas vermelhas. Só que mesmo assim, ainda nesse comecinho, os valores desse personagem continuavam completamente distantes ao que se tornou hoje em dia. Claro que ele já tinha deixado de ser um vilão, mas nessa época ele ainda estava um pouco longe de se tornar esse bom moço. Pra se ter uma ideia, ele já chegou até mesmo a matar criminosos, e se tem uma coisa que ele compartilha muito com o Batman é a sua regra de ouro de nunca matar os seus inimigos. Embora, como tudo na vida, sempre existem ali as suas exceções. Só que no passado, por outro lado, essa regra ainda não existia. Um outro ponto que mostra sua índole no passado é que ele já chegou até a drogar um jogador de futebol americano e sequestrou o cara só para jogar no seu lugar. Inclusive nessa época ele chegou a usar sua força sobre-humana para impressionar o treinador da equipe e conseguir uma vaga de titular no time. E é claro que ele consegue essa vaga no time, só que no final, ao invés de simplesmente libertar o jogador, ele decide entregar ele a outros bandidos só para não perder a final do campeonato. Doido! Quem vê o Superman hoje em dia jamais imaginaria que ele seria capaz de algo assim por um objetivo tão fútil. Mas não para por aí, porque ele já chegou até mesmo a insultar a Lois Lane dizendo o seguinte: quem quer uma mulher tão estúpida que não se toca que eu sou o Superman quando tiro meus óculos de Clark Kent? E mesmo que a gente concorde com isso tudo, eu acho que ainda foi uma baita grosseria dizer isso pra ela pelo simples fato de que ele tava puto e queria descontar sua raiva em alguém. Em outra situação, ele simplesmente passou a destruir as casas das pessoas pobres só porque ele achava que elas eram o foco da criminalidade da sociedade. Caracas. E por último, mas não menos importante, em uma história ele já chegou até mesmo a manter relações com a grande Barda, a mulher do Senhor Milagre. E além de fazerem sexo, tudo ainda foi filmado. Na história é dito que o Superman estava hipnotizado para não ferir a índole do personagem, porque o plano do vilão Sleaze era financiar o exército a partir da venda dos vídeos de conteúdo adulto. Eu acho que se ele soubesse que hoje em dia a venda desse tipo de conteúdo se tornaria tão prática e popular, ele focaria os seus esforços em criar uma máquina do tempo ao invés de tentar hipnotizar o Superman. O engraçado é que anos depois, por bem menos, o Batman acabou começando a censura em toda a indústria das histórias em quadrinhos. E se você quer entender sobre o que eu tô falando, eu sugiro que depois você vá assistir o meu vídeo onde trago 20 fatos imperdíveis sobre o Batman, que lá eu expliquei toda essa situação. O link desse vídeo vai estar aqui na descrição. Outra característica marcante sobre esse personagem é a sua capacidade de voar, só que lá em 1938, quando apareceu nos quadrinhos, ele não tinha essa habilidade. No começo, seus poderes eram a super força, a resistência sobre-humana, e no lugar do voo, tudo que ele conseguia era dar saltos que cobriam cerca de 2 km. Por toda a popularidade que esse personagem ganhou, ainda em 1938 ele passou a estampar caixas de cereais, ganhou brinquedos, mas se teve uma coisa que ajudou ainda mais a alavancar a sua popularidade, foi o rádio. Entre 1940 e 1951, o personagem ganhou uma série de rádio que se chamava As Aventuras do Superman. Esse programa foi responsável por estabelecer alguns elementos muito importantes na mitologia do personagem, como a sua fraqueza diante da Kryptonita e também a sua capacidade de voar, que foi levada diretamente para os quadrinhos. E só por aí a gente já consegue ver toda a popularidade que esse programa também ganhou. Ok. Porém, indo muito além disso, pra gente ver como essa série
e impactou até mesmo na vida real, em 1946 o ativista Stanton Kennedy se infiltrou na Ku Klux Klan e todas as informações que ele obtinha lá dentro eram passadas aos produtores do programa e eles adaptavam todas as informações nos seus episódios para tentar desmascarar essa organização. Isso rendeu o arco chamado Clan of the Fiery Cross, que em tradução livre significa Clã da Cruz de Fogo. E nesse arco o Superman desvendava partes dos segredos de uma organização fictícia, enquanto na vida real isso fazia com que a Ku Klux Klan fosse perdendo força até virar uma seita clandestina. Esse programa ganhou nada menos do que 2.000 episódios e por aí a gente já vê que ele deixou um marco na história. É verdade. Conforme os anos iam se passando e o Superman ganhava novas aventuras, ele também passou a ganhar novos poderes. Isso tornava ele cada vez mais poderoso e de certa forma até indestrutível. Mas que a verdade seja dita, muitos dos poderes que ele acabava ganhando não servia de absolutamente nada e eram simplesmente idiotas. A começar pela sua super força. Do quê? Certo que essa é uma das principais habilidades desse personagem hoje em dia, mas naquela época os roteiristas chegaram a abusar um pouco dessa característica. Isso porque o Superman já conseguiu até mesmo arrastar um sistema solar inteiro para o outro lado do universo, o que obviamente a gente sabe que não faz sentido nenhum. E graças a Deus, com o tempo, os roteiristas viram que isso estava tomando proporções absurdas, então eles decidiram diminuir a potência desse poder. Porque vendo por esse ângulo, se ele conseguia mover planetas inteiros, qual super vilão conseguiria chegar à altura de alguém tão poderoso assim? Chama a polícia! E se eu pedir pra você pensar em um personagem telepata, qual o primeiro nome que vem na sua cabeça? Porque eu aposto que de todos os nomes que você vai pensar, o do Superman vai ser o último deles. Mas por incrível que pareça, em Superman número 45 de 1947, ele já apresentou esse poder. Nessa história ele usava poderes telepáticos para entrar na mente de um alienígena depois que ele, a Lois e outras 3 pessoas foram feitas de prisioneiros. Então ele usou esse poder para conseguir escapar dessa prisão, mas essa não foi a única vez que ele usou essa habilidade, porque em outra história ele sabia até quem estava ligando para ele antes mesmo de atender. E um outro poder que ele adquiriu também nessa revista foi a habilidade de mudar de aparência. Enquanto eles estão sendo atacados por esses alienígenas, ele muda a sua aparência manipulando o seu rosto e o corpo com as próprias mãos como se ele fosse feito de argila, e assim ele se transforma em um desses alienígenas. Já em Superman 125 de 1958 ele também ganhou um novo poder, e é tanto que a capa da revista já vinha até com um aviso para os leitores não revelarem o segredo do novo poder do Superman. E esse poder era a incrível capacidade de criar miniaturas de si mesmo. Na história, ele estava investigando atividade sísmica e nessa ele descobriu uma nave alienígena. Só que essa nave acabou explodindo e ele entrou em contato com essa explosão. Por conta disso, ele perdeu algumas das suas habilidades, mas a sua capacidade de voar e sua invulnerabilidade foram simplesmente substituídas pelo poder de lançar rajadas de arco-íris. Essas rajadas faziam com que os bandidos se rendessem imediatamente. Só que a verdade por trás disso era outra, porque eram justamente essas rajadas que faziam com que ele criasse versões de si mesmo em miniatura. Superman 2 foi lançado em 1980 e esse filme foi um enorme sucesso. Só que a verdade é que ele traz uma cena que pode ser considerada no mínimo uma piada. Porque nessa cena a gente descobre que o emblema do Superman não é apenas parte do seu uniforme quando vemos ele descolar ele e jogar em direção ao General Zod. Que a partir disso esse emblema se expande e assume a textura de celofane que embrulha o vilão como se ele fosse um sonho de valsa vencido. E ainda nesse filme a gente vê ele usando uma das suas outras habilidades em comum ao beijar a Lois Lane para fazer com que ela se esqueça da sua identidade secreta. Só que esse super beijo não veio do acaso, porque em Action Comics número 306, que foi lançado em 1963, ele usou essa mesma tática para deixar a Lois tonta e conseguir despistar dela. Essas são apenas algumas das inúmeras habilidades que esse personagem conquistou ao longo de todos esses anos. No final a gente percebe que esses experimentos serviram para fazer com que o personagem se moldasse para se encontrar nas habilidades que ele tem hoje em dia. Olha, o Superman pode ser super poderoso, mas se tem um poder que é todinho seu é a sua capacidade de deixar o like nesse vídeo. Talvez isso possa não ser tão super para você, mas a verdade é que isso ajuda demais no engajamento do meu canal e do meu conteúdo. E ainda falando sobre as coisas marcantes sobre esse personagem, sem sombra de dúvidas, o grande emblema que ele carrega no peito é uma delas. E não, o S não é de sadia.
E ao contrário do que muita gente pensa, também não é de Superman. Apesar disso, a explicação para isso mudou algumas vezes ao longo dos anos, porque no começo o significado era justamente por causa do seu nome, só que depois chegou até mesmo a ter sido criado pelo seu pai adotivo, que tinha sido inspirado no símbolo de cobra que era utilizado pelos nativos-americanos. Só que com o passar do tempo isso foi sendo elaborado para tentar fazer com que o significado disso se tornasse mais enriquecido. Em 1978, no filme do Superman com Christopher Reeve, foi dito que a letra era um símbolo da casa El, sua família em Krypton. Em uma série que foi lançada entre 2003 e 2004, chamada Superman Legado das Estrelas, essa justificativa foi meio que complementada, porque lá foi dito que esse brasão significava a esperança e que foi por isso que o Clark decidiu usá-lo no seu uniforme. E apesar de não ter sido pensado com base no seu nome, foi justamente por causa desse grande S que ele adotou esse codinome, porque justamente por causa disso a Lois Lane passou a chamar ele de Superman. Então esse nome acabou pegando, além de casar muito bem com toda essa justificativa. A gente sabe que quando uma coisa é criada, nem tudo vem com um manual com todas as explicações, e nas histórias em quadrinhos isso acontece o tempo inteiro. Ainda mais levando em consideração que tudo está sempre mudando. Só que eu particularmente achei que essa justificativa foi muito justa. Só que eu também já li matéria de pessoas que acharam ela um pouco forçada demais. Por favor, o que acha disso? O que você acha disso? E você aí de casa, o que você acha disso? Quando começou o seu universo compartilhado com o filme Homem de Aço em 2013, a DC deu essa mesma justificativa pro S na roupa do personagem. Por mais que ele seja chamado de Superman, a gente sabe que esse personagem tem ali as suas fraquezas. Eu considero que o amor é sim uma grande fraqueza do Superman, porque a gente já viu o que a morte da Lois foi capaz de fazer com ele em Injustice e também no filme de 1978, que fez com que ele usasse a sua super velocidade para fazer com que a Terra girasse ao contrário, só para conseguir voltar no tempo e impedir que ela morresse. Só que é inquestionável que a Kryptonita acabou se tornando a sua fraqueza mais popular. E acho importante ressaltar que apesar de vermos muito essa Kryptonita verde, ela não é a única que existe. Também existem esses minerais de outras cores que causam diferentes efeitos no Superman e no próprio planeta, como por exemplo a azul, que cura os efeitos das outras Kryptonitas usadas nele. Tem a branca, que é letal para toda a vida vegetal. A negra serve para despertar o lado mais perverso dos kryptonianos. E a rosa altera o segmento sexual dos kryptonianos. E essa pedra rosa só apareceu uma única vez no volume 4, número 79 de 1966 da revista da Supergirl. Além disso, o Superman também tem outras fraquezas, como o fato de que o seu corpo reage de diferentes formas aos tipos de sóis que existem no universo. Como por exemplo, ao entrar em contato com o sol laranja em Superman número 27, ele perdeu a noção do que estava acontecendo ao seu redor. Isso fez com que ele parasse de raciocinar normalmente. Já o Sol Vermelho, que é o Sol do seu planeta natal, transforma os kryptonianos em pessoas simplesmente comuns. Por isso que quando vemos algum filme de origem sobre esse personagem, sempre que vemos alguma cena em Krypton, ele mostra pessoas excepcionalmente comuns, mais comum até do que a gente pensava. Outras fraquezas do Superman são a magia, o chumbo, ultrassons de alta frequência e interação psicocinética. Esses foram só 5 fatos sobre esse personagem, mas sem sombra de dúvidas ele tem muitas outras informações e curiosidades bem interessantes. Se você chegou no meu canal através desse vídeo, já se inscreve se curte conteúdo sobre quadrinhos, séries, filmes e desenhos. E se você curtiu esse vídeo, também vai gostar do vídeo onde eu falo sobre todas as adaptações que esse personagem recebeu ao longo de todos esses anos, passando do teatro até chegar no cinema. Eu vou deixar ele aparecendo aqui na tela para você poder ir lá conferir. E nós nos vemos na próxima. Tchau!